Pai do Senhor, irmãos. Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. Estamos aqui diante do terminal, né? Terminal Recanto Bosque. Terminal Recanto Bosque, aqui próximo da minha região. E aqui vamos anunciar a mensagem do Evangelho. Deus abençoe os irmãos. Eu vou colocar aqui nessa nova posição. Agora eu estou usando a câmera aqui no peito. É uma forma melhor que eu achei de filmar, né? Facilidade, na verdade, né? Espero que dê para entender bem a mensagem aí. Glória a Deus. A nossa base sempre é a Bíblia, irmãos. O foco da nossa pregação é o que diz a Bíblia. A Bíblia fala sobre salvação. Jesus, ele disse que seu nome deveria ser pregado arrependimento e remissão dos pecados. Lá em Marcos 16, Jesus mandou que seu nome pregasse arrependimento e remissão dos pecados. E é isso que será anunciado. Glória a Deus. Opa. A paz seja contigo. Está escrito em Romanos capítulo 1, versículo 18: porque do céu manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça, porquanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade se entendem, e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Essa é a mensagem sobre a idolatria e a depravação dos gentios. Romanos capítulo 1, versículo 18. Diz que os gentios, ou seja, o povo, se corrompeu em suas depravações. E essa mensagem ela tem muito a ver com o homem distante de Deus, com uma criatura não submissa a Deus, tendo conhecido a Deus. A Bíblia fala que do céu manifesta-se a ira de Deus.
acostumados e temos como costume ouvir que Deus é amor. Isso não foi anulado em nenhum momento. Mas as pessoas estão tentando anular que a ira de Deus, ela também permanece. Não tente esquecer ou anular que a ira de Deus também existe. Porque dizendo-se sábios, se tornaram-se loucos. Versículo de número 21. Dizendo-se sábios, se tornaram-se loucos. Infelizmente hoje, a sociedade em que vivemos usa o padrão de amor como justiça, ou melhor, justificativa para seus erros. Isso é apenas uma forma para deixar a sua consciência livre da culpa, pois na verdade, indesculpáveis não são diante do Senhor. Usar a desculpa, o padrão que Deus é amor, não faz livrar a sua culpa diante de Deus. A Bíblia fala em Romanos, como está bem escrito, porque do céu manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. Da onde que vem a ira de Deus? A Bíblia declara que vem do céu, da onde Deus habita. O salmista declara que o céu é o lugar da habitação de Deus, a terra é apenas o descanso de seus pés. E essa ira, ela permanece desde que o homem, ele conseguiu viver afastando-se de Deus. Assim o mundo hoje, infelizmente, tem uma imagem que Deus não se ira mais. Ah, pregador, mas esse Deus que se ira é o Deus do Antigo Testamento. E porventura agora temos um Deus novo. Ou seja, o Deus do Antigo Testamento não é o Deus atual. Muito pelo contrário. Deus não é como um político e que pode ser elegido, tirado do poder e colocado outro, jamais. O mesmo Deus que se irou quando destruiu Sodoma e Gomorra, lançando fogo, reduzindo a cinza, é o mesmo de hoje. A questão é que a graça, ela entrou para dar ao homem mais uma esperança, mais uma oportunidade de escolha, para que se salvem, para que não somente tenham o perdão dos seus pecados, mas também possam ter o direito da salvação. A Bíblia fala no versículo 19, porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade também se entendem claramente e se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. As coisas invisíveis, a Bíblia fala, que refletem a criação de Deus, porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, ou seja, como o seu poder, como a sua divindade, se entende pelas coisas que estão criadas por Deus. A divindade de Deus é entendida pela criação de Deus, pelo que Deus fez. Os seres viventes, os seres humanos, a própria terra e o céu, toda a planta, a água, tudo isso reflete a divindade de Deus. Por isso é uma grande loucura dizer que não existe um Deus, pois como o salmista declara, dizendo que os tolos dizem que não existe Deus, pois na verdade eles estão corrompidos. O salmista dá uma declaração dizendo que o homem nécio diz em seu coração, pois que não existe Deus, pois ele já tem se corrompido. É uma grande loucura negar o Criador, negar o Deus, cujo qual formou os céus e a terra, pois a própria Bíblia declarando que o que foi criado manifesta justamente o poder de Deus.
se formou de acordo com uma explosão. É impossível nós tentarmos chegar a uma conclusão que tudo se formou pela uma evolução. Não há um acaso onde existe uma obra-prima. Toda obra-prima não veio de um acaso. Assim como a criação terrestre, a terra foi criada por um ser chamado Deus. O mundo foi feito por um Deus cheio de poder e que não teve princípio de vida, porque Ele é, ou seja, Ele é conhecido como o Eu Sou. Eu sou porque não foi criado, eu sou porque já existia. E por isso Deus é conhecido como o Eu Sou. A Bíblia fala que as coisas que assim foram criadas por Deus manifestam essa divindade de Deus. Porém, porquanto os homens, tendo conhecido a Deus, não quiseram glorificar a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças em seus discursos, mas se desvaneceram. Ou seja, conhecendo Deus, não glorificaram como Deus. Conheceram a boa dádiva de Deus, mas não glorificam a Deus. Ou seja, não honram a Deus, não dão a Deus a divina exaltação, sendo infiéis, estando a cada dia mais insubmisso ou insubordinado a Deus. A rebeldia tem feito o coração do homem se afastar de Deus a cada dia mais que se passa. Como se Deus nunca tivesse sido anunciado na terra e nunca tivesse sido conhecido o seu nome pelo mundo. A mesma coisa segue quando as pessoas conhecem o que diz a respeito da Bíblia, mas não seguem. Quando as pessoas dizem crer em Deus, mas não seguem, conhecendo a Deus, não glorificaram como Deus. É como se tudo que tivesse escrito, as pessoas não crescem quando não estão obedecendo o que está escrito. A Bíblia é apenas uma instrução de Deus. Fica a escolha do homem seguir ou não. Porém sabemos que somente pelas palavras de Jesus nós temos a vida eterna. Isto é a salvação, que não é por meio das obras, mas é pela fé. É pela graça mediante a fé que há em Jesus Cristo, não é das obras, para que ninguém se glorie diante de Deus, nem tampouco de uma religião, mas sim de Jesus. As pessoas entendem hoje, na verdade, que sua salvação está numa religião. Isso é muito triste e preocupante. É muito preocupante saber que as pessoas entendem que só há salvação quando elas têm uma religião. Isso surge uma pergunta, uma questão muito impertinente. O que aconteceram com as pessoas no tempo em que não existia uma religião? Isso é muito preocupante. Nos tempos em que não houve uma religião, o que houve com a alma dos que não tinham uma religião? Porque o mundo se apega a uma religião como se nela estivesse a sua salvação, como se ela fosse o seu Deus, como se ela fosse o seu Salvador, ou aquele que te leva a Deus. E sabemos que não tem nenhum outro que leva o homem ao Pai, senão Jesus. Como disse João, no capítulo 14, versículo 6, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. E também disse Jesus, eu sou o caminho. E Jesus continuou dizendo, também sou a vida. E Jesus terminou dizendo, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A sua feitura, toda a tua obra, a obra de Cristo, foi concretizada no madeiro para salvar o homem. Quando que as pessoas vão conseguir responder essa pergunta? Porque alguns dizendo que só há uma igreja verdadeira
E essa igreja, se ela teve um princípio, a qual nós podemos contar nos dedos, como por exemplo 300 anos, 700 anos, então o que aconteceu com pessoas de tempos antes dessa suposta igreja ser fundada? A salvação não vem do catolicismo, Jesus não é romano. Eles crucificaram o Cristo. Os romanos crucificaram o Cristo. De Roma veio os quais maltrataram e humilharam a Cristo. Pesquisa a história de Roma. Você vai ver a Inquisição, que mataram não somente cristãos, mas todos os que não quiseram aceitar o seu dogma, a sua doutrina religiosa, doutrina católica, a qual pelo o Papa Gregório, assim fez um decreto que todos que, por meio dessa doutrina, não aceitassem fossem mortos, e foram muitos mortos, milhares. Essa é a história de Roma, uma história macabra, uma história maligna, e que não tem a ver com o cristianismo, não tem a ver com a fé em Jesus. Jesus é judeu, mas Jesus não pregou judaísmo. Jesus pregou o caminho, a verdade, a vida que conduz ao Pai. Então, essa pergunta ela continua ecoando. Se não houve uma religião dada pelo próprio Deus antes de Jesus, o que aconteceu com as almas dos que não tinham uma religião? É algo para você refletir e entender que salvação não está numa igreja fundada pelo homem, não está numa igreja a qual os homens estão fazendo comércio em nome de Deus. A salvação está em Jesus. A Bíblia fala que a salvação está em Jesus Cristo. Em Atos diz e declara dizendo, porque não há nenhum outro nome dado no céu ou na terra pelo qual podemos salvar. Não há outro além de Cristo. Não há outro nome. Não há outro caminho. Não há uma outra forma. É isso que a Bíblia prega. É isso que a Bíblia ensina. Mas não é assim que as religiões ensinam. As religiões ensinam que é Jesus junto com mais alguma coisa. As religiões ensinam errado. Ensinam que a salvação está em Jesus com mais alguma coisa. É Jesus e uma religião, é Jesus e um padre, é Jesus e um santo mediador, é Jesus e um pastor. Na verdade não. A Bíblia fala que todo o poder, toda a plenitude foi dada na mão de Jesus Cristo. Mas esse mundo está negando isso. Esse mundo está rejeitando isso. Que a salvação só vem de Jesus. O mundo está rejeitando isso, na verdade, porque estão rejeitando a Cristo. Cristo está sendo rejeitado em suas ações. O Evangelho propõe ao homem o verdadeiro caminho. Romanos, está escrito em Romanos capítulo 1, continua dizendo o versículo 21, ou melhor, versículo 22, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, aves e de quadrúpedes e de répteis, pelo que também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, a imundície, para desonrarem seus corpos entre si. Mudaram a glória do Deus incorruptível e tornaram em semelhança de imagem corruptível. É uma grande realidade. Deus é incorruptível, porém os homens, mudando a verdade de Deus em mentira, mudando a verdade em mentira, tornando a justiça em injustiça, se corromperam e honrando mais a criatura, honrando mais
os seus corpos do que a Deus, desonrando a Deus em seus corpos. Estão desonrando a Deus em seus corpos, por meio de seus pecados. Mesmo tendo conhecido a Deus, se voltam à imoralidade, desonrando a Deus com suas imoralidades e depravações, desonrando a Deus com seus pecados de glutonaria, adultérios e idolatrias. O homem desonra a Deus em seu corpo, se esquecendo que um dia ele terá que prestar conta com Deus pelo mesmo corpo, porque esse corpo é templo e morada do Espírito Santo e não é proveniente de si mesmo, porque fosseis comprados por um alto e bom preço, para poder glorificar a Deus o Pai, a qual está no céu. Por isso glorifique a Deus o vosso Pai que está no céu, por meio de seu corpo, não se esquecendo que foram comprados por um alto e bom preço, para glorificar a Deus que está no céu. Por isso o Evangelho é pregado em testemunho a uma geração a que não tem ouvido, a uma geração que também tem ouvido, tanto aos que recebem como aos que não recebem. As palavras de Deus é um testemunho a todos. Como Jesus falou, este Evangelho do Reino será pregado em todos os confins da terra, e em seguida virá o fim. Está sendo testemunhado. Os homens não terão desculpas. A humanidade não terá justificativas diante do Senhor, sendo indesculpáveis diante de Deus, porque a mensagem de Deus está sendo testificada e testemunhada pelo mundo, para que os homens estejam cientes de qual caminho estão escolhendo, para que todos estejam cientes onde estará quando deixar esse tabernáculo de habitação, a qual é o corpo. Por isso Jesus pregou o Evangelho tanto a vivos como a mortos, testificando das coisas que brevemente vão acontecer. E por que brevemente? Porque essa vida se passa muito rápido, essa vida é como um vapor que logo se desvanece, como diz Tiago no capítulo 2, é como um vapor. As coisas que hão de acontecer brevemente, segundo a Bíblia relata, é uma eternidade. Quando fechar os olhos aqui, ou você estará em um gozo eterno descansando, ou você estará numa eternidade lamentando e rangendo os dentes. Por isso esteja ciente de qual escolha você tem feito diante do Senhor, porque justamente essa mensagem, a Bíblia, a palavra de Deus, dá ao homem a instrução para que ele escolha o verdadeiro caminho. Escolhe o verdadeiro caminho diante do Senhor. Não há caminho verdadeiro fora de Cristo, pois Ele é o verdadeiro caminho, e a Bíblia diz que o único caminho que conduz ao Pai. Mas para o inferno, todos os caminhos conduzem. Fora de Cristo, todos os caminhos conduzem ao inferno. Fora do que a Bíblia diz, não há caminho que leva a Deus. Só um caminho que leva a Deus, Jesus. E Jesus propõe esse caminho por meio do que a sua palavra diz quando foi pregada, e assim ela foi também testificada no livro, quando Jesus falou a João, escreve, relata todas essas coisas. Quando Deus falou para Daniel, sela as palavras deste livro até os últimos tempos. E essas palavras foram seladas, foram gravadas num livro que nós temos hoje, a palavra de Deus, para anunciar aos homens aquilo que brevemente há de acontecer. Moradores da terra, cidade de Goiânia, crê no Evangelho, pois o Evangelho é o poder de Deus para salvar aquele que crê. Se voltem a Deus, se arrependam de seus pecados, deixem os homens dos seus maus caminhos e venham urgentemente se tornar Deus.
Não é um apelo para se tornar uma religião, é um apelo para virar as suas costas a todo o seu pecado e se tornarem a Deus como filhos obedientes, se portando com decência, se portando com fidelidade, sendo pessoas morais diante de Deus e não imorais, sendo homens honestos e justos diante de Deus e não injustamente desonestos. A Bíblia continua dizendo, no versículo 25, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente, e amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque também até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Semelhantemente também os homens deixaram o uso natural da mulher e se inflamaram em sua sensualidade, homens com homens, cometendo torpeza, recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Porém, como eles não se importaram de conhecer a Deus, Deus os entregou ao seu sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. A Bíblia está relatando a depravação de uma forma bem clara dos gentios. Será que essas palavras não são suficientes para que você compreenda que há um relacionamento imoral diante de Deus, diante de duas pessoas do mesmo sexo? Será que você não consegue perceber a imoralidade sendo citada de forma bem direta dentro da Bíblia? O próprio Deus chama de erro o relacionamento homoafetivo tanto do homem para com o homem, tanto da mulher para com a mulher. O próprio Deus chama de erro, e a Bíblia fala que eles estão prestes a receber a sua recompensa pelo seu erro, e a Bíblia fala que eles estão desonrando a si mesmos em seu próprio corpo, mesmo tendo conhecido a Deus. E como nós conseguimos hoje viver uma geração como essa que se distancia de Deus? Simplesmente porque, infelizmente, muitos estão cegos e não conseguem enxergar a realidade. Mas a Bíblia declara que o homem que teme a Deus, a sua alma ela pede por socorro para se encontrar na sua nova pátria que é o céu. Como também assim era Ló, vivendo naquela cidade dissoluta como Sodoma e Gomorra. A Bíblia fala em 2 Pedro capítulo de número 2, que a alma de Ló todos os dias pedia socorro, vivendo naquela cidade de Sodoma e Gomorra, pelo que ele via tanta depravação dos homens, os homens cometendo as suas imoralidades a céu aberto, vivendo sem pudor e sem temor algum diante do Senhor, cometendo coisas imorais. Romanos capítulo 1 relata essa imoralidade, deixando bem claro que os homens deixaram o uso natural da mulher para se relacionarem homem com homem, porém cometendo torpezas e sensualidade diante de Deus. Você consegue tirar alguma conclusão do que Deus fala na sua palavra? Que isso é um grande erro, que isso é uma grande depravação. Isso é apenas um pedaço da depravação que os homens cometem sobre a terra. Porque sabemos que o mundo a cada dia mais se desvanece, se afastando de Deus, se vivendo em trevas, a cada momento que se distancia de Deus, a cada momento que se endurecem o coração para não se tornarem a Deus, a cada dia mais se desvanecem, se entenebrecendo, vivendo imoral a cada dia mais nesse mundo. Você percebe que houve uma grande mudança quando se compara com Sodoma e Gomorra, com as gerações passadas que sacrificavam a demônios, a ídolos. Não houve uma evolução para melhor.
Mas percebemos que, para pior, uma grande regressão houve. O homem a cada dia mais está amando os seus pecados. Vivemos diante de uma geração que tem prazer no seu pecado e orgulho em seus pecados. Diante de uma geração de pessoas soberbas, onde chegam numa flor da idade e a cada dia mais se tornam mais ignorantes. Ignorantes quanto à verdade referente à palavra de Deus. Ignorantes quanto a um padrão de retidão, de fidelidade a qual a palavra de Deus. Porque a Bíblia fala, tendo conhecido a Deus, não glorificaram a Ele como seu Senhor, mas em seus discursos se desvaneceram. Você consegue enxergar o orgulho da sociedade LGBT por ter se afastado de Deus, por ter tirado Deus como seu Senhor e Cristo como seu caminho. Você percebe que o orgulho ou a soberba do homem leva ele à sua ruína, pois o próprio Jesus, ele declarou que a soberba, ela precede a ruína. Deus, ele dá graça ao humilde, porém resiste ao soberbo. A soberba do homem é rejeitar a retidão de Deus e usar de justificativas para viver em seus erros. A soberba do homem é rejeitar a verdade para viver na mentira. A soberba do homem é não aceitar a correção divina por meio das instruções da palavra de Deus para continuar vivendo errantes em suas próprias escolhas, como se tudo estivesse ok, mas não está nada bem. Estão caminhando de mal a pior com passos largos para o inferno e precisam urgentemente se despertar. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Não entre na depravação, não viva errante distante de Deus, mas viva em temor. Busca viver em temor, busca viver diante do Senhor em sujeição, fidelidade. Isso não vem de religião, não houve sujeição a Deus em nenhuma religião citada na Bíblia, nem dos fariseus, nem dos saduceus, nem dos jebuseus. Não houve fidelidade para com Deus diante de um contexto religioso. O contexto religioso crucificou a Cristo, e tudo que nós podemos esperar das religiões é um comércio em nome de Deus, é uma rejeição ao padrão de Deus, mas nada que te leve a Deus, porque ninguém chega ao Pai senão por Jesus. A Bíblia declara que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Não temos dúvida disso. Não há dúvida alguma que não existe outro mediador. Não existe. Segundo a religião católica, existem vários mediadores, porém a Bíblia declara em Hebreus que só há um mediador entre Deus e os homens, a qual é Jesus Cristo, homem, a qual ressuscitou, dando a si mesmo em resgate a todos os que crerem. Não há outro mediador. Rejeite os falsos mediadores. Você estará diante de José, de João, talvez, ou de Santa Maria, ou Aparecida, pedindo a ela alguma coisa para interceder ou mediar por você. Ela não fará nada por você. Mas o espírito enganador talvez te responderá, fazendo curas falsas, milagres, pelo próprio dedo de Satanás. Como vemos hoje essa sociedade sendo enganada, sendo curadas pelo poder do maligno, através de tais espíritos que não provêm de Deus. Um grande engano, pois caminham a distâncias, peregrinando, pagando as suas promessas, com a esperança de que estão sendo curados através do poder de Deus. Porém, Deus não é. Não é, pois Jesus falou que de graça recebesse. E se você de graça recebeu, então por que pagar alguma coisa, como por exemplo, comprando objetos? Objetos sagrados não existem dentro da Bíblia. Como por
exemplo, uma água que dizem que faz curas, milagres, você recebeu de graça. De graça foi dado. E de graça também deve ser entregue. Jesus, quando curou, não recebeu um milagre, as curas foram gratuitas. Eles não tiveram que pegar um objeto, comprar algum objeto, algum artifício de cura, não tiveram que pagar nada, não tiveram que pagar caravana, turismos, hotéis. Não, Jesus curou. Jesus, ele vai até o homem. Mas o falso Cristo agora está numa cruz, agora é apenas uma imagem feita pela mão do homem. Aquele não pode ir até você. O falso Cristo, que está no madeiro até hoje, com aquela cara de coitado, não é o verdadeiro Cristo. Ele não vai até você, você tem que ir até ele. Porém, o verdadeiro Cristo da Bíblia, ele habita dentro dos homens. Os homens não precisam ir até um lugar para encontrar ele, pois ele está em todos os lugares da terra. Ele é onipotente, onipresente. Jesus, ele é onipresente e onipotente. Por isso que Jesus não está lá na Basílica do Divino Pai Eterno em Trindade. Não está. Ele está aqui e agora, se assim o crê. Se assim crê verdadeiramente, ele pode estar em qualquer lugar. Porém, quando o homem deixa a Cristo para viver em suas torpezas, em suas imoralidades, tais como essa, como a Bíblia declara em Romanos, homoafetivas, homossexuais, ou seja, paixões infames, distantes estão desse verdadeiro Cristo, estão distantes. A sociedade hoje reflete, a sociedade, por meio de suas ações, reflete o quão distante estão de Deus. O homem que se afasta de Deus, como diz Isaías, no capítulo 59, versículo 2, está escrito que faz separação entre homem e Deus são seus pecados, independente de quais sejam eles. Se você os pratica, se você está executando o pecado, você está distante de Deus. Estaremos distante de Deus agora, vivendo de tal forma, estaremos distante de Deus na eternidade, se continuarmos praticando o pecado. Não queira estar distante de Deus agora, pois estará distante de Deus numa eternidade também. O que é ainda mais pior é estar separado de Deus, num lugar onde não há socorro de Deus, mas somente ranger de dentes. A Bíblia fala no versículo 29 de Romanos capítulo 1, estando cheio de toda a iniquidade, estando cheio de toda a prostituição, malícia, avareza, maldade, cheio de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, sendo detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, ou seja, loucos, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, e não somente as fazem, mas também estão consentindo com os que praticam tais coisas. A Bíblia é bem claro, não somente são dignos de morte os que estão praticando essas coisas, mas também os que estão sendo cúmplices dos que praticam. Ou seja, não somente o imoral é digno de morte, segundo a Bíblia, mas o que também é cúmplice, o que também está tendo consentimento. Ah, deixa ele Deus, você está consentindo. Ah, Deus vai tratar com ele e com você também, porque você está em
viu, o erro sempre traz ao homem o peso da culpa, porque o próprio Deus declara em Efésios 5 dizendo que devemos reprovar e denunciar as obras das trevas. Efésios capítulo 5 diz, porque a luz manifesta tudo, e sabemos que lâmpada para os pés e luz para os caminhos é a palavra de Deus. Só a palavra de Deus é luz. A luz, esta luz reprova as obras das trevas. Esta luz reprova a depravação. Esta palavra é a luz, ela reprova a embriaguez dos homens desta geração. Reprova a idolatria dessa geração. Reprova toda mentira, o orgulho, a soberba. A Bíblia reprova essas coisas. Porém, nós temos um grupo de pessoas que querem se levantar para defender tais coisas. Esses estão consentindo com o erro. Por isso nós estamos vendo coisas tão estranhas como, por exemplo, igrejas de gays, igrejas de prostituta, igrejas de roqueiro, ou seja, um grupo de pessoas que não querem reprovar o pecado, mas querem abraçar ele como se ele tivesse, ok, tudo certo. O homem não legaliza o pecado diante de Deus. Ainda que os homens façam igual fizeram na Torre de Babel, porque justamente é isso que estão fazendo. Na geração de Noé, Deus, ele colocou como sinal, destruindo a terra com dilúvio, por causa de seu orgulho, por causa de sua soberba, por causa de sua idolatria, ou seja, por causa de todos os seus pecados. Deus, como sinal, mandou dilúvio. Só que depois levantaram a Torre de Babel para desafiar Deus. É isso que estão fazendo. Deus reprova o orgulho gay, mas as pessoas levantam aquela bandeira em uma afronta contra Deus, porque aquela bandeira nada mais representa um arco que Deus levantou no céu, dizendo que a partir daquele dia não mais destruiria a terra com água, mas as pessoas levantam aquela bandeira afrontando a Deus, dizendo que elas vão fazer aquilo que Deus não aprova. É justamente isso que leva o homem à sua destruição. Como eles não querem saber de Deus, aqui está escrito, Deus os entrega às suas práticas loucas, às suas práticas pecaminosas. Como eles não querem saber de Deus, eles vivem a cada dia de mal a pior, se encontrando cheios de malícia, cheios de avareza, murmuradores, detratores e etc. É o que está escrito em Romanos. E nisso nós não podemos ser contra, não podemos nada contra a verdade, senão pela própria verdade, como diz a carta de Coríntios. Nada podemos contra a verdade, senão pela própria verdade. E a palavra de Deus é essa verdade. Até quando esse mundo rejeitará essa verdade? Para dar aprovação aos seus pecados. Até quando? Reprovarão a verdade para encobrir os seus erros. A verdade, ela acende mesmo, ela acende a mentira. A verdade, ela mata mesmo, e mata a mentira. A verdade dói, mas ela liberta. A verdade não é gostoso de ouvir, mas ela salva. Conhecereis a verdade vos libertará. Quem conhece a verdade, ele fica igual Pedro. A mensagem é dura, o discurso é duro, mas para onde que nós iremos se somente Jesus Cristo tem as palavras de vida eterna? Já parou para pensar? Para onde você vai? Para onde que você irá? Se só Jesus tem as palavras de vida eterna. Eu vou para a igreja católica. Lá o caminho é fácil de seguir. Mas só Jesus tem as palavras de vida eterna. Eu vou para o espiritismo. Mas só Jesus tem as palavras de vida eterna. Vou para a igreja do Macedo. Tentar ficar